O sol da tarde inundava a suíte presidencial do Hotel Belmore, envolvendo Robert Kensington em uma cálida luz dourada. Seu império automobilístico era vasto, dominava mercados no mundo todo, mas naquele momento ele não conseguia desfrutar de seu sucesso. Uma dor surda, implacável, começava a invadir seu peito. Robert já havia sentido isso antes, mas naquele dia era diferente. A pontada crescia com uma ferocidade que ele nunca havia experimentado. Algo estava terrivelmente errado. Ele havia viajado para Los Angeles com um propósito claro: garantir a fusão que coroaria seu legado empresarial. O Hotel Belmore, com sua opulência discreta, era seu refúgio habitual, um santuário onde tomava decisões importantes longe do escrutínio público. Mas enquanto a elegância ao redor o envolvia, sentiu algo que nenhum luxo podia dissipar. A dor, sutil no início, expandiu-se por seu peito, alcançando seu braço esquerdo e mordendo sua mandíbula como um cruel lembrete de sua mortalidade. Robert, com 40 anos, reconheceu o que estava acontecendo, mas seu orgulho não permitia admitir. Sempre fora forte, indomável. Dessa vez, porém, algo o derrotava. Ele tentou alcançar o telefone, mas cada passo parecia um desafio titânico. Antes que pudesse reagir, as sombras o envolveram, e o mundo desapareceu. A vida é uma corda que tensionamos sem saber quando ela vai se romper. Robert sempre caminhou por essa corda com confiança, mas no momento em que tudo se apagou, ele entendeu que o equilíbrio nunca esteve em suas mãos. No corredor, bem em frente à suíte de Robert, Marta Rosário, uma jovem imigrante afrodescendente, empurrava o carrinho de limpeza com a mesma precisão com que, em outros tempos, manejava seringas e bandagens. A eficiência e a discrição que a definiam não eram apenas fruto da rotina, mas de uma disciplina forjada nos hospitais de sua terra natal, no México, onde vidas dependiam de sua destreza e cuidado. 2 anos haviam se passado desde que deixara aquelas salas de emergência cheias de promessas e urgências, trabalhando como enfermeira, buscando nos Estados Unidos um futuro mais promissor. Porém, ali, na Terra Prometida, Marta enfrentara barreiras invisíveis de oportunidades escassas e burocracias intermináveis. É curioso, refletiu silenciosamente, como a vida às vezes te leva tão longe do que você ama, que te obriga a redescobrir a força que você carrega dentro de si, mesmo quando sente que tiraram tudo o que você era. Enquanto se aproximava da porta da suíte, um som surdo chamou sua atenção. Algo estava errado. Seu instinto, forjado por anos de trabalho em hospitais mexicanos, foi acionado imediatamente. Bateu levemente na porta esperando ouvir algum som vindo de dentro. Nada. Chamou uma segunda vez, dessa vez mais forte. "Senhor?" perguntou em inglês com um marcado sotaque mexicano, mas não houve resposta. Sem pensar 2 vezes, pegou o cartão mestre e entrou rapidamente no quarto. Seu coração acelerou ao ver o homem caído no chão, inconsciente. O rosto de Robert estava pálido, coberto de suor frio. Marta soube de imediato o que estava acontecendo. "Infarto", pensou, a palavra ecoando em sua mente como um raio. O tempo parecia ter parado enquanto seu treinamento de enfermeira assumia o controle. Num movimento rápido, correu até o telefone ao lado da cama e discou para o número de emergências. Sua voz, calma mas urgente, soou firme ao informar a situação para a operadora. "Tem um homem de cerca de 40 anos. Parece estar sofrendo um ataque cardíaco. Estou no Hotel Belmore, suíte 1203. Precisamos de uma ambulância imediatamente." A operadora deu instruções enquanto confirmava que a ajuda estava a caminho. Marta, sem perder um segundo, voltou para junto de Robert. Verificou sua respiração e seu pulso. O batimento cardíaco era irregular, quase imperceptível. "Vamos, não desista", sussurrou seu sotaque, enchendo o ambiente com uma inesperada sensação de calor. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. Com determinação, desabotoou a camisa dele, liberando o peito para facilitar a respiração e colocou ambas as mãos sobre o externo, iniciando as compressões torácicas. Suas mãos firmes e experientes se moviam com força e precisão, como tantas vezes fizera em sua vida como enfermeira. O ritmo era constante. 30 compressões, 2 respirações.
repetia para si mesma. Após as compressões, inclinou suavemente a cabeça dele para trás, abrindo as vias respiratórias, e selou sua boca sobre a dele, insuflando o ar com cuidado, enchendo seus pulmões de vida. Não havia hesitação. Apenas a certeza de que, a cada respiração e a cada pressão, a linha tênue entre a vida e a morte ficava um pouco mais clara. Salvar uma vida não é apenas um ato físico, é deixar uma marca na existência de alguém, mesmo que essa pessoa nunca saiba seu nome. O som da respiração entrecortada preenchia o quarto. Os minutos passavam com uma lentidão insuportável. O coração de Robert resistia a reagir, mas Martha não desistiria. Com cada compressão em seu peito, sua mente vagava pelos dias no México, onde a esperança frequentemente era o único recurso disponível. O ar estava impregnado pelo aroma de seu perfume, uma mistura de baunilha e jasmim, que ela sempre usava. Essa fragrância reconfortante enchia o ambiente clínico do quarto, deixando uma marca que, mais tarde, despertaria algo na memória de Robert. Finalmente, Martha ouviu o som distante mais reconfortante, das sirenes da ambulância se aproximando. Não parou até que os paramédicos invadiram o quarto. Seu uniforme de camareira contrastava com a pele escura e o brilho determinado de seus olhos. Martha continuou com a RCP até o último segundo. Um dos paramédicos se ajoelhou ao lado de Robert enquanto o outro tocou suavemente no ombro de Martha. Você fez um bom trabalho. Nós assumimos a partir daqui, disse ele com um sorriso respeitoso. Martha se levantou exausta com o suor escorrendo por sua testa enquanto observava os paramédicos conectarem o milionário a uma máquina de desfibrilação. Seu coração, que havia batido forte devido à adrenalina, começava a se acalmar enquanto a equipe médica tomava o controle. A vida dos heróis anônimos passa em silêncio, enquanto sua coragem pulsa nos corações que salvam sem serem vistos. Ela observou enquanto colocavam Robert na maca, sua mente ainda fixada no homem que havia salvado. Sabia que ele nunca saberia quem ela era. Para Robert Kensington, inconsciente, Martha era apenas uma sombra, uma presença invisível que apareceu no momento mais sombrio e depois desapareceu. Mas para ela, ele era mais uma vida brilhante que merecia ser salva. O coração de Martha parecia gritar a cada batida. Talvez nunca lembrem do seu rosto, talvez nunca conheçam sua história, mas no coração de cada vida que você salva, deixa uma marca eterna. Quando as portas do elevador se fecharam com o som rítmico do desfibrilador, Martha voltou ao seu carrinho de limpeza. Respirou fundo, ainda tremendo levemente. O suave aroma de seu perfume a envolvia, lembrando-a de que, embora não tivesse título ou reconhecimento naquele país, seu propósito permanecia o mesmo. Sem saber, havia deixado uma marca na vida de Robert Kensington. Mas ele, naquele momento, não fazia ideia de que a mulher que o salvou com mãos experientes e voz firme ainda estava ali, voltando silenciosamente à sua rotina. Existem momentos em que a maior recompensa não é o reconhecimento, mas o simples fato de saber que por um instante você foi a ponte entre a vida e a morte. No final do expediente, Martha tirou o uniforme de trabalho e se vestiu de forma simples. Mas, dessa vez, sua mente não estava em sua rotina. Enquanto guardava suas poucas coisas no armário, seu coração estava inquieto. O homem que havia salvado, aquele milionário poderoso e intocável, continuava em seus pensamentos. Não podia simplesmente voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Havia algo dentro dela, uma mistura de dever e humanidade que a impelia a fazer mais. Sabia que não conseguiria descansar sem saber como ele estava. Ela prendeu o cabelo com um laço e saiu do hotel, mas, em vez de pegar o ônibus para seu modesto apartamento, virou na direção do hospital. As luzes da cidade se refletiam nas poças da calçada e o murmúrio constante da vida noturna se misturava aos seus pensamentos. O aroma familiar de seu perfume, uma mistura de baunilha e jasmim, flutuava ao seu redor, oferecendo uma calma íntima de que precisava. Sabia que sua visita seria anônima, silenciosa, mas isso não importava. O que a inquietava era saber se ele estava bem. O caminho ditado pelo dever nunca está traçado na grandeza dos atos,
mas nos passos invisíveis que damos quando ninguém nos observa, quando nosso único juiz é a alma. Quando chegou ao hospital, as luzes brancas e frias da recepção a receberam com uma impessoalidade que contrastava com a calidez de seu perfume. Aproximou-se do balcão e, com o mesmo tom educado que usava no trabalho, perguntou por Robert Kensington. "Boa noite, poderia me informar como está o Sr. Kensington?" Perguntou em um inglês marcado por seu forte sotaque nativo. A recepcionista, uma mulher loira e cansada, levantou os olhos da tela do computador e a observou por um momento, hesitante. Talvez se perguntasse por que uma mulher tão simples e humilde estava interessada em alguém como Robert Kensington, um nome que ecoava nos círculos de poder. Mas o profissionalismo falou mais alto. "Ele está na UTI se recuperando", respondeu a recepcionista sem muita emoção. "Poderia me dizer se algum familiar veio visitá-lo?" perguntou Marta, com sincera curiosidade, sem querer que ele enfrentasse tal condição tão delicada sozinho. "Não recebeu visitas, pelo menos não de familiares." A recepcionista acrescentou isso com uma leve expressão de estranheza, como se tal detalhe fosse raro para alguém de seu status. O coração de Marta deu um salto ao ouvir aquilo. Como era possível que ninguém o tivesse visitado? Nenhuma esposa, filho ou irmão para cuidar dele. Ele estava sozinho. Sua determinação se firmou naquele instante. Se ninguém mais se preocupava com ele, então ela o faria, mesmo que fosse à distância. "Seria possível vê-lo?" perguntou hesitante, consciente de que seu desejo de permanecer anônima a limitava. "Não hoje", respondeu a recepcionista agora com um sorriso educado, porém firme. "Apenas visitas limitadas neste momento." Marta assentiu e, em vez de insistir, afastou-se do balcão. Sentia-se pequena diante das regras do hospital, mas não derrotada. Ficou um tempo na sala de espera, seus pensamentos girando em torno da fragilidade da vida e da efemeridade da existência. De um canto, observava enfermeiros, médicos e pacientes passando, mas sua mente permanecia naqueles quartos que não podia ver, especialmente no homem que ainda lutava entre a vida e a morte. Os dias passaram e Marta voltou ao hospital em suas horas livres após o trabalho. Sempre vestida de forma modesta, era apenas mais uma entre tantas pessoas que cruzavam aquele lugar. Informava-se discretamente sobre o estado de Robert na recepção até que, em uma de suas visitas, finalmente obteve o que desejava, uma pequena janela de oportunidade. "Se quiser vê-lo, pode entrar por alguns minutos. Ele está dormindo, mas pode passar", disse uma enfermeira compassiva que notara a constância de Marta no hospital. O coração de Marta deu um salto. Finalmente poderia vê-lo, assegurar-se de que estava bem, mesmo que ele nunca soubesse de sua visita. A enfermeira a guiou por um longo corredor branco, onde cada passo ecoava como um reflexo de seu próprio destino. Chegaram ao quarto e Marta parou na porta. Suas mãos tremiam enquanto segurava a maçaneta. Respirou fundo, sentindo o aroma reconfortante de seu perfume de baunilha e jasmim, e entrou. Robert estava lá, imóvel sobre a cama. As máquinas ao seu redor emitiam sons constantes, monitorando os batimentos de um coração que, dias antes, havia estado à beira do colapso. Seu rosto, que quando desperto era marcado pela segurança e frieza, agora parecia vulnerável. Havia algo naquela quietude, naquela fragilidade que o tornava mais humano. O poderoso milionário não era mais que um homem, um que havia chegado tão perto de perder tudo. Aquele quarto parecia sussurrar uma verdade inevitável. O poder e a riqueza são máscaras que caem diante da fragilidade do corpo, mas é a compaixão silenciosa que revela a verdadeira força de uma alma. Marta se aproximou em silêncio, cuidando para não fazer nenhum ruído. Seus passos eram leves, como se temesse quebrar a delicada paz do ambiente. Ficou ao lado dele, observando-o por um longo momento. Vê-lo assim, sem as máscaras de seu poder, lembrou-a da fragilidade de todos, não importando quanto possuíam ou até onde haviam chegado. "Você está vivo", pensou, enquanto uma leve e triste sorriso surgia em seu rosto. "E isso é tudo o que importa." O aroma suave de seu perfume envolvia a sala como uma carícia invisível. E então, sabendo que sua presença não poderia durar muito,
Marta fez o único que sentia ser correto. Inclinou-se ligeiramente, o suficiente para murmurar palavras que seriam levadas apenas pelo vento. Você não precisa saber meu nome nem lembrar do meu rosto. Quero apenas que, no fundo do seu ser, saiba que, no momento mais frágil de sua vida, você não estava sozinho. A vida te deu uma segunda chance. Aproveite-a. Com uma serenidade que apenas o dever cumprido pode proporcionar, girou sobre os calcanhares e caminhou até a porta. Fechou os olhos ao cruzar o limiar, permitindo que o peso de sua missão se dissolvesse no silêncio. Sabia que o alívio não residia em ser vista, mas em saber que sua intervenção silenciosa havia inclinado a balança em favor da vida. O que Marta não sabia era que, minutos após sua partida, quando Robert despertou brevemente, o primeiro sentido que o envolveu foi o aroma suave e inconfundível. Baunilha com um toque de jasmim. Um sorriso leve, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Algo naquele perfume parecia estranhamente familiar, embora ele não conseguisse identificar de onde vinha. Mas o breve momento trouxe uma calma inesperada, uma sensação de calor enquanto ele voltava a se entregar ao sono reparador de sua convalescença. Era uma tarde tranquila no Hotel Belmore. Os raios dourados do sol penetravam suavemente pelas janelas, iluminando os corredores com uma calidez que contrastava com o ambiente geralmente frio do hotel. Marta, com seu uniforme impecável e o carrinho de limpeza, trabalhava com a mesma precisão de sempre, mas sua mente estava longe das tarefas diárias. Desde o dia em que salvou a vida daquele homem na suíte 1203, algo dentro dela havia mudado. Embora sua rotina diária continuasse, o eco daquele momento permanecia vivo em seu coração, invisível para o mundo exterior, mas vibrante em seu ser. Enquanto Marta limpava os corrimãos dourados do corredor, as portas do elevador se abriram silenciosamente e Robert Kensington saiu caminhando com passos lentos, mas firmes. Após 2 semanas de hospitalização, e, embora seu corpo ainda não estivesse totalmente recuperado, a arrogância que sempre o definira permanecia intacta. Marta, de costas, absorta em sua rotina, não o viu. Estava concentrada em seu trabalho, empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor quando, ao virar para continuar sua tarefa, esbarrou inesperadamente nele. O impacto foi leve, apenas um toque, mas suficiente para que Robert parasse imediatamente. Seus olhos se encontraram de imediato. Por um instante tudo pareceu parar. O olhar de Robert era frio e irritado, enquanto Marta, surpresa, manteve a compostura sem perder a serenidade que sempre a caracterizava. Aquele momento foi desconcertante. Marta o havia visitado dias antes no hospital, ansiosa para saber como ele estava após o resgate de emergência. Sentiu alívio ao vê-lo bem, mas agora, ao enfrentar seu olhar desdenhoso, seu coração apertou novamente. Deveria tomar mais cuidado, disparou Robert, com uma mistura de irritação e desdém. Embora, suponho que não se possa esperar muito de uma mulher negra. A frase, carregada de racismo, foi um ataque direto, deixando claro que ele não se referia apenas ao uniforme de limpeza dela, mas também à sua pele. Marta o encarou, sentindo o peso dessas palavras, um fardo que já carregara muitas vezes antes. No entanto, não permitiria que sua dignidade fosse diminuída por alguém que acreditava que o poder lhe dava o direito de humilhar os outros. Com uma calma que contrastava com a mordacidade do milionário, ela respondeu: Desculpe, senhor. Foi um acidente esbarrar no senhor. Quanto ao seu comentário, tudo o que posso dizer é o seguinte: os olhos podem ver a cor, mas apenas a alma reconhece a essência de uma pessoa. E, senhor, o que o senhor vê em mim é apenas o reflexo do que escolhe enxergar em si mesmo. Suas palavras ressoaram no ar, suaves, mas firmes, como um eco que não se dissipava facilmente. Em um momento de desconfortável vulnerabilidade, Robert ficou em silêncio, surpreso com a sabedoria por trás da resposta. Não esperava que alguém como Marta, em sua posição, de sua cor, falasse com tal dignidade. Atônito, não conseguiu encontrar palavras. Incapaz de sustentar o olhar dela por mais tempo,
Seguiu seu caminho com passos apressados, como se tentasse escapar de uma verdade que o deixara desorientado. Quando chegou à porta de sua suíte e a fechou atrás de si, algo o incomodava. Aquele encontro, embora breve, o deixara com uma sensação estranha. Enquanto se dirigia ao sofá, uma suave fragrância o envolveu. Era o aroma familiar de baunilha e jasmim. Ele parou imediatamente, e por alguma razão que não conseguia entender, um leve sorriso surgiu em seus lábios, fazendo-o esquecer o incidente. Robert inalou profundamente, tentando identificar por que aquele perfume lhe parecia tão familiar, por que o fazia sentir uma calorosa tranquilidade que não experimentava havia muito tempo. Era uma sensação enigmática, quase inquietante. Sem conseguir evitar, deixou que a fragrância o envolvesse, roubando-lhe um sorriso que ele mesmo não podia explicar. No dia seguinte, convencida de que Robert Kensington não estava na suíte, Martha entrou no quarto presidencial do Hotel Belmore, sem saber que o hóspede decidira repousar naquele mesmo espaço. Silenciosamente começou a trocar as roupas de cama, tentando ser o mais cuidadosa possível, sem fazer barulho, como se isso pudesse preservar a atmosfera elegante e tranquila do lugar. Enquanto tirava os lençóis, de repente ouviu um som. Levantou o olhar e, para sua surpresa, viu Robert saindo do banheiro, envolto em um roupão branco, com os cabelos ainda úmidos. Apesar de seu estado de convalescença, sua postura continuava imponente, e o roupão, que caía casualmente sobre seu corpo, o fazia parecer mais atraente do que Martha gostaria de admitir naquele momento. Ele a olhou com incredulidade, como se não esperasse encontrar ninguém em seu quarto, e imediatamente franziu o senho. "O que está fazendo aqui?" exclamou irritado, com um tom desdenhoso que encheu o ambiente. "Este hotel não tem outro pessoal? Só faltava isso. Uma mulher negra invadindo a privacidade do meu quarto." Sua voz estava carregada de desprezo, tornando o ar entre eles mais pesado. Martha, por um instante, sentiu o impacto dessas palavras, como se a cor de sua pele e sua posição fossem tudo o que ele conseguia enxergar. Mas ela não perdeu a calma. Não permitiria que a humilhação a atingisse. Respirou fundo, lembrando-se das palavras que sempre repetia para si mesma em situações como aquela. Com um gesto lento e digno, terminou de alisar o lençol que segurava, antes de levantar o olhar para ele, seus olhos transmitindo uma serenidade que contrastava com sua fúria. "Sr. Kensington", começou Martha com uma voz suave, mas firme. "Às vezes a vida nos coloca em lugares onde não queremos estar e nos põe frente a pessoas que não esperávamos conhecer. Mas o que realmente importa não é o lugar nem a cor que carregamos na pele. O que transcende é como nos tratamos nos momentos mais difíceis." Ela fez uma breve pausa, mantendo o olhar fixo no dele, enxergando além da arrogância. "Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, mas se aprendi algo, é que até nas tarefas mais simples, podemos encontrar a humanidade que compartilhamos. Talvez eu não seja alguém importante para o Senhor, mas nos momentos de maior fragilidade somos todos iguais." As palavras de Martha ecoaram no ar como uma verdade irrefutável. Durante alguns segundos, o silêncio na suíte foi absoluto. Robert, que havia iniciado a conversa em uma postura de superioridade, sentiu aquelas palavras o atravessarem. Algo dentro dele se mexeu, embora ele não quisesse admitir. A calma e a sabedoria com que ela havia falado o desarmaram completamente. Martha manteve sua compostura enquanto o silêncio desconfortável preenchia o espaço. Suas palavras, cheias de serenidade e profundidade, continuavam pairando no ambiente. Robert parecia completamente desarmado, mas seu olhar ainda carregava traços de ressentimento. Ela sabia que o peso dos preconceitos dele não desapareceria tão facilmente. Então, com um tom sereno, perguntou: "Vai me permitir continuar com o meu trabalho, Sr. Kensington? Ou devo ir embora?" Robert apertou os lábios, a irritação ainda evidente, mas contida. De repente, fez um gesto brusco, inclinando-se para a mesa ao lado onde estava o telefone. Sua mão pousou sobre o aparelho, os dedos ligeiramente trêmulos. "Vou pedir que enviem outra pessoa?" murmurou com desprezo,
Alguém que não seja negra. O comentário foi ácido e direto, carregado de hostilidade. Enquanto levantava o telefone, Marta o interrompeu de imediato, sem perder a calma, mas desta vez suas palavras o fizeram parar. Sr. Kensington, o senhor não deveria se irritar assim após ter sofrido um infarto do miocárdio. Robert congelou o telefone a meio caminho em sua mão. Seus olhos se arregalaram de surpresa e alarme. Como ela sabia disso? Ele não havia compartilhado detalhes sobre sua condição com ninguém fora da equipe médica. Sua expressão rapidamente mudou para a incredulidade. Como você sabe disso? Perguntou desconfiado e alerta. Marta percebeu que estava prestes a se denunciar. Se não encontrasse uma desculpa rápida, Robert descobriria quem ela realmente era. Respirou fundo e com um leve sorriso respondeu. É que eu estava limpando perto quando vi os paramédicos entrando nesta suíte. O senhor é jovem, e foi o que imaginei ao ver a situação. Robert estreitou os olhos, claramente não convencido pela explicação, mas não tinha evidências para refutá-la. Lentamente, abaixou o telefone, embora a dúvida permanecesse em sua mente. Algo não fazia sentido. Ele sabia que aquela resposta escondia algo, mas não conseguia identificar o quê. Você tem 15 minutos para terminar o que está fazendo aqui, ou vou reclamar com a gerência sobre a sua incompetência, disse finalmente, ainda com autoridade na voz, mas agora um pouco mais contido. Marta, vendo que havia superado o momento de tensão, assentiu com dignidade e retomou sua tarefa, trocando as roupas de cama e arrumando tudo com a mesma precisão de antes. Seus movimentos eram meticulosos, cada ação cuidadosamente executada. Enquanto isso, Robert se sentou em um amplo e confortável sofá da suíte, com os braços cruzados e o olhar fixo em Marta. Sua mente estava inquieta, uma série de pensamentos começando a inundar sua consciência. A jovem trabalhadora era diferente do que ele havia imaginado. Havia algo na presença dela, na serenidade com que enfrentava a situação, que o desconcertava. Apesar de seu esforço para impor autoridade sobre ela, parecia que era ele quem havia sido desarmado. Ele pensou consigo mesmo. Há uma calma nela que desafia toda a lógica. Meu orgulho me diz para rejeitá-la, mas minha alma parece se inclinar diante de algo maior do que a cor da pele dela ou sua posição. Será que o verdadeiro valor está escondido nos lugares onde nunca procurei? Enquanto o aroma de baunilha e jasmim novamente preenchia o ar, desta vez sem a distração da tensão, Robert reconheceu o perfume com mais clareza. Ele vinha dela. Era a mesma fragrância que havia sentido na primeira vez que abriu os olhos após o infarto. Um aroma que lhe provocou uma sensação inexplicável de paz, mesmo em meio à sua fragilidade. Enquanto a observava em silêncio, não pôde evitar se perguntar quem era realmente aquela mulher. Como conseguia manter tanta calma diante de seu desprezo? E, acima de tudo, por que o perfume dela lhe parecia tão familiar, tão reconfortante? A dúvida se instalou em sua mente, forçando-o a refletir mais profundamente do que gostaria. Enquanto Marta trabalhava diligentemente, cada movimento medido, seu rosto concentrado na tarefa em mãos, o quarto, agora limpo e organizado, parecia respirar uma calma renovada. Robert, sentado no sofá, não tirava os olhos dela, perdido em seus próprios pensamentos. Mas havia algo além que o perturbava, algo que transcendia o simples fato de ela estar ali limpando. Era o jeito como ela se movia, como falava, como respondia à sua arrogância com uma calma que o desarmava. Assim que Marta terminou e se dirigia para a porta, parou repentinamente. Sua mão tocou levemente a maçaneta, mas ela não a girou. Em vez disso, virou-se, seus olhos escuros e profundos encontrando os de Robert. O peso de seu olhar foi inesperado para ele, silencioso, mas poderoso. "O senhor sabia que as flores podem ser curativas?" disse ela, com uma voz suave, quase um sussurro, mas carregada de uma verdade inescapável. Para curar seu coração, primeiro é preciso curar a alma das emoções mal canalizadas. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras o envolvessem. "O senhor me permitiria trazer flores todos os dias para acompanhar sua solidão?"
A pergunta ficou suspensa no ar, inesperada, envolvendo Robert como uma brisa suave que derruba os muros mais altos. Por um instante, o milionário não soube o que responder. Aquela jovem, que ele havia tratado com desdém, de repente falava como se conhecesse os recônditos mais profundos de sua alma, como se tivesse visto algo dentro dele que ele mesmo se recusava a reconhecer. Ele franziu o senho, desconcertado. "Como você sabe que meu coração precisa ser curado?" perguntou, sua voz saindo mais baixa do que o habitual, quase hesitante. "E como sabe da minha solidão?" Marta manteve a compostura sem desviar o olhar. Em vez de recuar, sorriu suavemente, com um sorriso que transmitia uma sabedoria antiga que não precisava ser explicada com palavras. "Há coisas que não são ditas, Sr. Kensington", respondeu ela, com a mesma tranquilidade de antes. "São sentidas. Às vezes, o silêncio de um quarto é suficiente para revelar o peso que alguém carrega na alma." Seus olhos suavizaram ainda mais. "E um coração que não foi curado deixa cicatrizes que se refletem nos olhos, mesmo que o senhor não queira admitir." Robert sentiu algo dentro de si se partir diante dessas palavras. Ele queria retrucar, buscar alguma resposta que o colocasse novamente no controle da situação, mas não encontrou nada. Estava diante de uma verdade que o desarmava completamente. Baixou o olhar por um instante, enquanto seus pensamentos se embaralhavam, tentando encontrar uma saída lógica para o que acabara de ouvir. "Flores?" perguntou finalmente, como se fosse um conceito estranho para ele. Levantou os olhos para ela, desconfiado, mas também curioso. "E por que você acha que simples flores fariam alguma diferença?" Marta o observou, percebendo a brecha que se abrira em sua fachada. Seu tom continuava suave, mas agora carregava uma certeza que não podia ser desafiada. "Porque às vezes o que parece mais simples é o que mais nos falta. As flores trazem beleza sem pedir nada em troca, e em sua presença silenciosa, a paz, Senhor. Talvez as flores não mudem sua vida, mas talvez o lembrem de que sempre há algo que floresce, mesmo nos invernos mais rigorosos da alma." Robert a observou fixamente, ainda desconcertado pela serenidade que ela irradiava. Não sabia como, mas aquela mulher havia conseguido penetrar suas defesas mais profundas. Sentiu a necessidade de rejeitar sua oferta, de negar que algo tão simples pudesse ter valor para ele. Mas algo o impediu. Talvez fosse sua voz, ou a estranha calma que ela trazia consigo. E então, em um gesto que surpreendeu até a si mesmo, Robert assentiu lentamente. "Está bem", disse quase em um sussurro. "Pode trazer as flores." Marta sorriu suavemente, inclinando a cabeça em agradecimento. Sem dizer mais nada, virou-se para a porta e a abriu com delicadeza, cruzando o limiar com a mesma calma com que havia entrado. Robert permaneceu sentado no sofá, olhando fixamente para o espaço que ela acabara de deixar vazio, e enquanto o aroma suave de baunilha e jasmim preenchia cada respiração, uma série de pensamentos continuou a invadir sua mente. Ele não entendia por quê, mas aquela mulher, com suas palavras simples e sua serenidade, havia feito com que tudo o que ele pensava sobre ela e sobre si mesmo vacilasse. Na manhã seguinte, Robert Kensington acordou sentindo uma mudança incomum na atmosfera. Sua primeira respiração matinal trouxe consigo um aroma floral intenso, um perfume vivo que preenchia a suíte presidencial do Hotel Belmore, com uma suavidade desconhecida. Abriu os olhos lentamente, suas pupilas se ajustando à luz suave que passava pelas cortinas. E então viu girassóis. Os tons vibrantes de amarelo preenchiam cada canto do quarto. Arranjos de girassóis decoravam as mesas, o aparador junto à janela e até mesmo a escrivaninha. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o maior vaso posicionado com cuidado no centro do ambiente. Colocado sobre a elegante mesa de vidro, continha os girassóis mais majestosos, erguidos como se o próprio sol os tivesse criado. Robert, ainda atordoado, se levantou. Ao se aproximar do vaso,
Seus olhos captaram um bilhete delicadamente posicionado entre as flores. Uma curiosidade inexplicável tomou conta dele. Pegou o bilhete com as mãos ainda trêmulas e leu em voz baixa a mensagem manuscrita, com uma caligrafia fina, impregnada com o familiar perfume de baunilha e jasmim. As flores não escolhem a quem oferecer sua beleza, nem distinguem entre as mãos que as colhem. No coração da terra não existe cor, poder ou ódio. As raízes só buscam água, e as pétalas só buscam o sol. Quem reconhece isso começa a entender a linguagem da alma, onde todas as diferenças se dissolvem e resta apenas a verdade do ser. Marta Rosário. O silêncio na suíte tornou-se palpável enquanto Robert relia o bilhete repetidas vezes, como se as palavras fossem grandes demais para serem compreendidas em uma única leitura. Havia algo profundamente poético naquela nota, uma sabedoria que falava diretamente com ele, atravessando as camadas de arrogância e preconceito que havia construído ao longo dos anos em seu coração blindado. Sentou-se na beira da cama, o vaso de girassóis à sua frente. O aroma e as palavras do bilhete o envolveram em uma quietude que ele nunca havia experimentado antes. Sua mente voltou à jovem que havia entrado em sua vida de forma inesperada, Marta Rosário, uma mulher simples, cuja presença o perturbava, mas que agora, de alguma forma, o desarmava com um simples gesto de humanidade. Como é possível que uma mulher tão humilde tenha uma sabedoria tão profunda? Pensou. Olhou ao redor da suíte mais uma vez e cada girassol parecia ser um lembrete do que ele vinha ignorando por toda a vida, que não eram o poder ou o dinheiro que definiam as pessoas, mas sua capacidade de iluminar os outros assim como os girassóis buscavam a luz, independentemente de quem estivesse observando. Quem é ela realmente? Perguntou-se em silêncio, enquanto a fragrância suave das flores continuava a preencher o ar. E pela primeira vez em anos, sentiu algo dentro de si começar a mudar. No dia seguinte, Robert Kensington despertou com uma sensação incomum de leveza. Sua primeira inspiração matinal trouxe um aroma floral intenso, preenchendo a suíte presidencial com uma suavidade desconhecida. Ele abriu os olhos lentamente, ajustando-se à luz suave que entrava pelas cortinas, e então viu girassóis. Mais tarde, elegantemente vestido após um banho revigorante, Robert decidiu descer ao lobby do luxuoso Hotel Belmore. O bilhete e os girassóis deixados por Marta ainda ocupavam um espaço central em seus pensamentos. Algo dentro dele o impulsionava a sair da inércia da suíte, como se as peças faltantes de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. No lobby, o ambiente irradiava luxo discreto. Robert caminhou até a área externa, a brisa caribenha envolvendo seu rosto. O azul infinito do céu e do mar parecia refletir sua mente inquieta. Sentou-se em uma das cadeiras acolchoadas, uma xícara de café preto nas mãos, quando algo à distância chamou sua atenção. Era Marta. Ela estava no final da área externa, trabalhando incansavelmente em suas tarefas de limpeza. Sua postura tranquila e modesta contrastava com o luxo do hotel, mas era precisamente sua presença que se destacava. Seus movimentos eram calculados, porém naturais, e a serenidade que transmitia parecia preencher o espaço ao seu redor. Enquanto a observava, Robert sentiu novamente o perfume familiar de baunilha e jasmim. É impossível, pensou. Aquela fragrância não podia ser coincidência. Algo dentro dele começou a despertar, um fragmento de memória tão tênue quanto significativo. Esse perfume eu senti antes. Fechou os olhos, deixando sua mente voltar ao dia em que sua vida quase chegou ao fim. O infarto, a dor esmagadora no peito, a sensação de sufocamento e a escuridão iminente. Ele não conseguia lembrar muitos detalhes daquele momento, mas algo emergia como um brilho efêmero, antes de perder completamente a consciência, enquanto o ar escapava de seus pulmões, aquele perfume suave o acompanhava. O mesmo cheiro. Abriu os olhos abruptamente, quase em pânico. Levantou-se lentamente da cadeira, o coração disparado. Seus passos o levaram em direção à figura de Marta, como se um ímã invisível o puxasse, buscando respostas que ele nem sabia que precisava. Não pode ser.
murmurou para si mesmo. O perfume. A garota. Tudo começava a se alinhar, mas ainda faltavam peças. Ele não conseguia tirar da cabeça o fato de que Marta estava vinculada àquele momento decisivo de sua vida. Sem perder mais tempo, decidiu que precisava de respostas. Não podia continuar ignorando aquela intuição que agora o dominava por completo. Robert caminhou com determinação até a recepção do hotel, onde um jovem recepcionista o recebeu com um sorriso cordial. Boa tarde, Sr. Kensington. Em que posso ajudá-lo? Robert, com seu tom imponente, porém controlado, fez seu primeiro pedido. Preciso ter acesso às gravações de segurança do hotel, especificamente do dia em que sofri o infarto. Deve haver câmeras nos corredores próximos à minha suíte. O recepcionista o olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Sinto muito, senhor, mas as gravações de segurança são confidenciais. Somente a administração ou as autoridades podem acessá-las sob... Não. Robert o interrompeu com firmeza. Tenho certeza de que se pode fazer uma exceção neste caso. Minha vida esteve em perigo e acredito que as gravações vão me ajudar a entender melhor o que aconteceu. O jovem hesitou por um momento, mas Robert intensificou seu olhar, deixando claro que não aceitaria um não como resposta. Permita-me falar com o gerente, senhor. Aguarde um momento. O recepcionista desapareceu por trás de uma porta e, depois de alguns minutos de tensa espera, retornou acompanhado do gerente do hotel, um homem de meia idade com uma postura profissional. Bom dia, Sr. Kensington. Compreendo sua preocupação, disse o gerente em um tom amável. O senhor tem minha autorização para revisar as gravações. Por favor, acompanhe-me até a sala de segurança. Robert o seguiu, o som dos seus sapatos ecoando nos corredores do hotel. Ao chegar à sala, uma tela mostrava uma transmissão ao vivo de várias câmeras do hotel. Vamos ver as gravações daquele dia, disse o gerente apontando para o monitor. Robert observava a tela com uma mistura de impaciência e tensão, enquanto as imagens da câmera de segurança do corredor de sua suíte presidencial retrocediam até o dia do infarto. O gerente manipulava os controles com cuidado, avançando e retrocedendo as gravações. As câmeras posicionadas em ângulos estratégicos vigiavam cada canto do hotel. Finalmente, a tela mostrou o momento que Robert tanto temia e esperava. O dia em que quase perdeu a vida. O gerente pausou por um momento, ajustando o vídeo para obter uma imagem mais clara. A câmera do corredor, que capturava o exterior da suíte, tinha um ângulo que permitia ver o interior do quarto quando a porta estava aberta, exatamente como aconteceu naquele dia. Na imagem, Robert viu a porta entreaberta. Alguns segundos depois, Marta Rosário entrou apressada na suíte. Vou dar um zoom para que o senhor possa ver melhor, disse o gerente manipulando os controles da tela. A imagem aumentou e Robert pôde reconhecer em detalhes a figura de Marta. Ela usava seu uniforme de limpeza, o rosto sério e concentrado, enquanto corria para dentro da suíte. O vídeo continuou, revelando uma cena que Robert jamais imaginaria ver. Marta, ajoelhada ao lado de seu corpo inconsciente, em uma corrida desesperada contra o tempo. Robert assistia paralisado enquanto a câmera mostrava cada detalhe do que ela havia feito por ele. Primeiro, a viu-se inclinar sobre seu peito e começar a aplicar compressões torácicas com precisão firme, mas delicada. Suas mãos subiam e desciam ritmicamente, pressionando com força seu externo. Era evidente que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Cada compressão era um pedido silencioso para que seu coração voltasse a bater com força. Depois de várias compressões, viu Marta inclinar suavemente sua cabeça para trás, abrir suas vias aéreas e selar seus lábios sobre os dele, insuflando o ar com cuidado em uma respiração boca a boca. Uma reanimação cardiopulmonar feita repetidamente, com uma dedicação incansável que parecia transcender o momento. A câmera, embora distante, permitia ver claramente o rosto da jovem faxineira enquanto realizava o procedimento. A concentração, o desespero silencioso, mas também a determinação em seus olhos, como se cada gesto fosse impregnado com a vontade de salvá-lo. Robert não conseguia desviar o olhar.
Aquela jovem que ele havia desprezado por sua posição social e pela cor da pele era a razão pela qual ele ainda estava vivo. Veja, Sr. Kensington, aqui está o momento em que a jovem faxineira faz a chamada de emergência, disse o gerente, pausando em uma nova cena do vídeo. A gravação mostrou Marta parando brevemente para pegar o telefone ao lado da cama. Robert a viu pegar o fone com as mãos trêmulas, mas firmes, e discar rapidamente. Em seguida, a câmera mostrava como ela falava com a operadora de emergência, explicando a situação com uma calma que, agora ele entendia, havia sido vital. Após desligar, sem hesitar, viu como ela voltou ao seu lado e retomou a reanimação cardiopulmonar com a mesma precisão. O gerente fez uma pausa, deixando a imagem na tela. Robert se inclinou para frente, observando cada detalhe do que estava vendo, sentindo uma verdade inevitável se afundar mais profundamente em sua mente. Na verdade, Sr. Kensington, devo dizer que eu não sabia disso. Estou tão surpreso quanto o senhor. Ver uma funcionária da limpeza agindo assim é impressionante. Eu jamais imaginaria que essa jovem tivesse o treinamento ou a coragem para fazer o que fez, comentou o gerente perplexo diante das provas das gravações. Como é possível que não soubessem? Ninguém lhes informou o que aconteceu? Retrucou Robert, ainda abalado, sem desviar o olhar da tela. A senhorita Marta Rosário, sempre focada em seu trabalho de limpeza, quase sem falar com ninguém. Não mencionou nada, o que me parece evidente que ela não buscava reconhecimento algum. Manteve total discrição de seus atos, observou o gerente de forma cuidadosa. O nó no estômago de Robert ficou mais forte. Aquela tela, aquelas imagens, revelaram toda a verdade. Agora, ele era incapaz de processar completamente o que estava vendo. A revelação o golpeava como uma rajada de vento gelado. Marta não apenas o manteve vivo, mas fez de tudo para garantir que os médicos chegassem a tempo. Obrigado, conseguiu dizer finalmente com a voz tensa, ainda sem tirar os olhos da tela. Precisava processar o que acabara de descobrir. Levantou-se lentamente da cadeira com a mente em turbilhão, enquanto as últimas imagens continuavam gravadas em sua memória. Marta, a mulher que ele tratara com indiferença, era a razão pela qual ele continuava respirando naquele dia. Robert saiu do escritório de segurança do hotel com o coração apertado. Cada passo o aproximava mais de uma verdade inescapável. As gravações haviam revelado tudo, e agora, com a mente inundada de imagens, ele se dirigiu à varanda onde Marta Rosário continuava limpando, alheia à revelação que acabara de ocorrer. Ele a encontrou de costas com o uniforme de limpeza, imersa em sua tarefa. Por um instante, Robert a observou em silêncio, como se visse Marta pela primeira vez, compreendendo a profundidade do que ela havia feito por ele. Com o coração batendo forte no peito, finalmente falou: Preciso contratar uma enfermeira que cuide de mim, enquanto me acompanha pelo mundo, pelo tempo que minha vida durar. Você conhece alguma que possa me recomendar, Marta Rosário? Marta, absorta em seus pensamentos, parou. O som de seu nome, pronunciado por aquela voz que jamais esperaria ouvir, ressoou com força em seu interior. Lentamente, ela se virou e seus olhos encontraram os de Robert em um olhar profundo e eletrizante. Pela primeira vez, ela não soube o que dizer. Sua mente buscava palavras, mas antes que pudesse responder, Robert continuou. Por que não me disse que era você? O tempo pareceu parar. Naquele instante, Marta compreendeu que ele sabia de tudo. Não precisava explicar. Robert havia descoberto a verdade e, em seus olhos, não havia reprovação, mas uma mistura de gratidão e admiração. Com a serenidade que a caracterizava, Marta respondeu suavemente. Porque às vezes o verdadeiro valor não está em ser reconhecido, mas em fazer o que é certo, mesmo que ninguém saiba que fomos nós. O coração mais puro é aquele que age por compaixão, sem buscar glória, apenas o bem do outro. As marcas mais profundas não são aquelas que deixamos para que os outros vejam, mas as que permanecem na alma daqueles que tocamos, mesmo no anonimato. Robert, emocionado, deu um passo em direção a ela, seu rosto suavizando-se.
O brilho em seus olhos revelava uma emoção que ele não podia conter. Minha proposta é séria. Quero que você venha comigo. Marta, ainda surpresa, sorriu ternamente e, aproximando-se um pouco mais, olhou fixamente em seus olhos, desafiando todo o medo e dúvida que um dia poderia ter tido. Você quer que eu seja sua enfermeira, sua cuidadora nessa viagem pelo mundo? Robert respirou fundo, seu peito cheio de uma certeza que nunca havia sentido. O que eu realmente gostaria é que minha esposa fosse uma enfermeira afrodescendente, imigrante, capaz de fazer meu coração bater para sempre. As palavras a atingiram com a força de uma verdade irrefutável. Marta, sem hesitar um segundo a mais, lançou-se em seus braços, segurando-o com força, como se todo o peso do mundo desaparecesse naquele instante. Enquanto o abraçava, sussurrou em seu ouvido: eu sabia que sua atitude não era mais do que uma armadura que escondia um coração de verdade. Eles se olharam por um instante com todo o amor que nunca haviam se atrevido a confessar, e então seus lábios se encontraram em um beijo longo e profundo, cheio de tudo o que haviam guardado em silêncio. Quando finalmente se separaram, Marta, com um sorriso radiante e os olhos brilhando de emoção, disse: aceito ser sua esposa, sua enfermeira, sua companheira e o grande amor da sua vida. Naquele momento, enquanto a brisa suave da varanda acariciava seus rostos e o aroma de lavanda e jasmim os envolvia, ambos souberam que haviam encontrado no outro aquilo que sempre estiveram procurando. Sua história, que havia começado de forma inesperada, chegava a um desfecho cheio de amor, de uma verdade que transcendia tudo o que o poder, o dinheiro ou a própria vida poderiam oferecer. Se você quer ajudar os cães de rua, é muito fácil. Basta se inscrever, deixar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa te enviar uma saudação personalizada.